Olá, tudo bem? Então estamos aqui para mais uma aula EAD do curso de Teologia para Agente Pastoral da região Episcopal Lapa, ligado à Arquidiocese de São Paulo. Então, se você quer mais informação do curso, entra no site da Arquidiocese de São Paulo, coloca lá curso de Teologia para Agente Pastoral e você vai ver todas as informações do curso, grade, aonde pegar informação, e-mail, telefone e tudo mais. Tá ok? Então, hoje, estamos na última aula de 4 aulas de Atos dos Apóstolos, aonde vamos ouvir o discurso de alguns dos apóstolos em Atos dos Apóstolos, desse livro de Lucas. Mas, antes de mais nada, vamos rezar. Vamos pedir por todas as pessoas, né? Principalmente as pessoas que estão internadas, as pessoas que estão enfermas e, acima de tudo, as pessoas que estão com Covid. Que isso possa acabar o mais breve possível. Mas vamos ouvir essa oração que a nossa coordenadora pedagógica fez para nós. Olá, alunos. Eu estou aqui para fazer uma oração que o professor Toranelli me solicitou para as aulas de vocês de Atos dos Apóstolos. Eu tirei um trecho do capítulo 16 de Atos que fala sobre Lídia. Lídia é uma mulher muito importante para o início da estruturação das primeiras comunidades cristãs. Ela ajudou Paulo no serviço de evangelização e de propagação da igreja nascente. Então, assim como a Lídia foi importante, a gente tem várias mulheres que continuam o trabalho de evangelização da igreja e a gente precisa cada vez mais valorizar o trabalho das mulheres. Papa Francisco é um que, nos seus escritos, traz a importância das mulheres para a igreja, porque a gente precisa valorizar o trabalho das mulheres e dos apóstolos. Nós iniciamos nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leitura de Atos, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Diz o seguinte: Fomos para Filipos, cidade principal da região da Macedônia e colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos pela porta da cidade e fomos para a beira do rio, onde nos parecia haver um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a falar com as mulheres que ali estavam reunidas. Uma delas chamava Lídia. Era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira e adoradora de Deus. Ela escutava e o Senhor tinha aberto seu coração para que prestasse atenção a que Paulo dizia. Após ter sido batizada com os da sua casa, ela nos convidou: se vocês me considerem fiel ao Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu a aceitar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, que mais mulheres, além de Lídia, que foi um exemplo para todas as mulheres, continuem o trabalho evangelizador na igreja. E que vocês sejam estimulados a trabalhar para a igreja nesse serviço pastoral. Se preparem estudando para que a gente faça um belo trabalho. Que Maria nos oriente nesse trabalho, nos ampare, para que a gente continue o trabalho evangelizador da igreja. Rezemos então a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Terminemos nossa oração como iniciamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa aula, um abraço a todos. Amém, amém e amém. Então, a Ângela, para quem não conhece ainda, ela é coordenadora pedagógica. Ela normalmente dá lá no último semestre, vai dar aula para vocês também. Então, hoje, vamos ouvir alguns trechos do Atos dos Apóstolos. Mais precisamente, vamos ouvir 5 discursos de Pedro e um de Paulo. Então, o primeiro,
Atos 2, de 14 a 39, nós vamos ler uma parte dele só. Então, Pedro, junto com os outros 11 apóstolos, você perceba que Pedro mais 11 são 12. Só Lucas coloca 12 depois que Jesus ressuscitou, porque ele colocou Matias no lugar de Judas. Ele levantou a voz e disse: homens da Judéia e todos vocês que se encontram aonde? Em Jerusalém. Compreendo o que aconteceu. Ele está contando o fato do Pentecoste lá, né? Estes homens não estão embriagados como vocês pensam. Porque eles acreditavam que esse Pentecoste, que o Espírito Santo veio, eles estavam embriagados. E ele continua. Pelo contrário, né? Pois são apenas 9 horas da manhã. É muito difícil ter alguém embriagado, principalmente naquele tempo, às 9 horas da manhã. Pelo contrário, aconteceu aquilo que o profeta Joel anunciou. Nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Filhos e filhas de vocês vão profetizar. Os jovens terão visão e os anciões terão sonhos. E naqueles dias derramei o Espírito também sobre os meus servos e servas. E eles profetizarão. Farão prodígio no alto do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol transformado em trevas, a lua em sangue, antes que chegue o dia do Senhor. Ou seja, tudo isso vai acontecer antes do dia do Senhor, o dia grande e glorioso. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele continua esse item até lá embaixo no 31. Por isso, previu a ressurreição de Cristo e falou, ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, e nós todos somos testemunha disso. Ele foi exaltado à direita de Deus, assim como vocês lembram Estevão, Jesus está à direita de Deus e recebeu do Pai o Espírito prometido e o derramou, e vocês vendo e ouvindo isso, desde os fatos de Davi, não subiu aos céus, mas falou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-se à minha direita, até que eu faça os seus inimigos um lugar para apoiar os meus pés. E ele vai terminar lá embaixo, né? Ele vai terminar essa história falando que todos os que ouviram isso e se arrependeu e tiver o perdão dos pecados, depois vocês receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é em favor de vocês. E essas palavras de Pedro lhe davam testemunho e exortava dizendo, salve-se, salve-se desta gente corrompida. E quantos eram, né? E o Pedro acolheu, e os que acolheram a palavra de Pedro receberam o batismo. E sabe quantas pessoas eram nesse momento? Nesse dia uniam-se
cerca de 3.000 pessoas. Então, essa passagem é o primeiro discurso apostólico, né? De quem? De Pedro. Depois de Jesus, o primeiro discurso dos apóstolos foi Pedro. Primeiro porque Lucas sempre coloca Pedro à frente. E para Lucas, Pedro é a pessoa mais importante. Lucas coloca sempre ele à frente para fazer as coisas. Isso foi dirigido aonde? É Atos 2, né? Então nós estamos na Palestina, então é dirigido a toda a casa de Israel, na Palestina, e os da diáspora. Diáspora são aqueles judeus que estão fora do templo, são aqueles que estão afastados do templo por um ou por outro motivo. É no contexto do Espírito Santo que ele faz esse discurso, logo após a efusão do Espírito Santo. É a primeira pregação apostólica. E o discurso é dirigido a quem? Aos judeus e todos os habitantes de Jerusalém, para que eles tomem conhecimento disso. E ele conclui: saiba, portanto, que toda a casa de Israel, Deus constituiu Messias e Senhor a este Jesus, que o que vocês fizeram com ele? Vocês o crucificaram. E o importante é observar que em Atos dos Apóstolos, Senhor, ele tem um título um pouco diferente do que tem nos sinóticos. Porque ele já vem uma invocação do próprio Cristo ressuscitado. Ele já vem falando da ressurreição. Esse Senhor, para Lucas, em Atos, não lá no Evangelho, já é um Senhor ressuscitado. Então, ele é um pouco diferente do que nós ouvimos dos sinóticos, como simplesmente como senhorio. Ele agora é mais do que isso. Então, nós vamos ver N vezes falando Senhor em Atos dos Apóstolos, justamente como Senhor Jesus Cristo. Isso é um termo que a gente vai ouvir muito em Atos dos Apóstolos. E ele usa no meio Joel 3, de 1 a 5, que é exatamente o que está escrito lá. Quando chegar o tempo do Senhor, os jovens vão profetizar. Ou seja, os jovens vão ter sabedoria. E os velhos vão pular conforme cabrito. Ou seja, vão ter a mesma energia que tem os jovens. Então, os jovens vão ter inteligência, vão ter sabedoria, e os adultos e os anciões vão ter saúde como os jovens. Ou seja, vai ter essa igualdade quando chegar o tempo do Senhor, do Jesus, retornar a nós. Isso como já estava em Joel. E como eu já falei, sempre Lucas olha para o Antigo Testamento para mostrar o que ele quer mostrar agora, projetando o que ele vai projetar lá na frente. A segunda parte, também ainda estamos em Jerusalém, né? Estou em Atos 3, até 7, a gente está dentro de Jerusalém. E mais uma vez, Pedro, ele dirige ao povo, a todos os homens de Israel, que todos esses acontecimentos, porque ficais olhando para nós como se tivesse feito este homem andar com nossos próprios poder. Ou seja, eles curaram um homem e todo mundo ficou admirado com essa cura feita por eles. E ele vai falar justamente que não. Que essa cura foi feita pelo santo e justo, que vós assassinaram ele. Aquele que conduz a vida, vós o mataste, mas Deus o ressuscitou do morto. Então,
nós somos testemunha disso. E nós estamos operando em nome dele. Estamos fazendo isso em nome de Jesus, que lhe deu a perfeita saúde à vista de todos vós. Ou seja, eles estão falando que esse milagre foi através de Jesus. E assim como Lucas considera, assim como Lucas coloca esse ato que aconteceu nesse lugar. E ele continua, né? Ele vai dar vários exemplos, né? Como efeito, Moisés afirmou: o Senhor Deus suscitar dentro de vós um profeta como eu. Lucas fala várias vezes isso. Deuteronômio 34, né? Que esse profeta, como Moisés, quem é? É o próprio Jesus. Por que ele fala isso várias vezes até o capítulo? Porque ele está conversando com os judeus. E judeus reconhecem que Moisés é o maior de todos os profetas. E Lucas várias vezes vai falar: você não ouviu Deuteronômio 34? Que vai vir um profeta como Moisés? E vocês não acreditaram nele? Pelo contrário, vocês ignoraram ele e o crucificaram. E assim que não der ouvido a esse profeta, será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falam desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram esse dia. Ou seja, todos os profetas estão anunciando a vinda de Cristo, mas vocês o rejeitaram da mesma forma. Vós sois filhos do profeta, os filhos da aliança. Aliança que Deus fez com Abraão através de sua descendência. Eles que estão lá são descendentes de Abraão. E, no entanto, não reconhece Jesus como Senhor. E o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Para vós, primeiramente, Deus suscitou o seu servo e enviou a vós para vos abençoar na medida em que cada um se afaste de suas más ações. Então, eu vivo no templo, eu acredito no Antigo Testamento, mas não reconheço Jesus como Salvador, como Cristo, que é prometido várias vezes no Antigo Testamento. Então, esse é o segundo discurso de Pedro. Novamente, ele está falando para os homens de Israel. Agora ele está na esplanada, né, do templo, né, está ali na entrada do templo, depois da entrada, né, e ele vai falar justamente isso: o seu servo Jesus, né, e o seu servo. Então, ó, veja a diferença. Jesus é colocado como servo. A expressão de servo de Deus procede do quê? De uma linguagem cultural daquele tempo, né? E aí é uma ideologia de maneira de como te fala como um rei. Este é um título que é atribuído tanto na Bíblia quanto depois da Bíblia e é ostentado por vários, né? Abraão, Moisés, José, Davi e vários outros têm esse título de ser servo e santo e outros, né? E santos e vários outros têm esse título, tá? E se a gente olhar no manuscrito do Mar Morto, né, de Qumran, a gente vai encontrar, foi encontrado isso, que isso é a questão de ser servo, de estar à disposição, de ajudar o povo, isso vem de quase todos os profetas, principalmente esses que eu falei. E, no entanto, eles não reconheceram isso. Vocês, né,
Pedro está falando, vocês não reconhecem isso, que Jesus é o servo de Deus. Então essa questão é muito importante, da questão de servo em Lucas, justamente em reconhecer que Jesus é o próprio servo de Deus, tá? Ele é o quê? Ele é o justo, tá? É um homem de Deus. Quando a gente fala de Jesus, por excelência, ele é o e justo, né? É a mesma coisa que quando eu falo assim, profeta Moisés, profeta Isaías, vários outros profetas. Jesus é o profeta. Quando estão reunidos lá e estão discutindo, esse não é o profeta. Eles não estão falando, eles sabem que lá naquela cidade teve vários profetas. Eles não sabem que Jesus é o profeta, o enviado por Deus. Então, Pedro está chamando a atenção, principalmente desse pessoal que deveria de seguir os passos de Jesus e não reconheceu isso. Outro pedaço muito interessante, ainda em Jerusalém, né? Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, diz ao chefe e aos povos, ao chefe dos povos e anciões, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como ele foi curado. Então eles fizeram essa cura e eles estão questionando Pedro por causa disso. Ficais, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, se esse homem está curado diante de vós, é por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno que vós crucificastes, e que Deus o ressuscitou dos mortos. Este é a pedra que os construtores desprezaram, né? E se tornou a pedra angular. E nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pela qual devemos ser salvos. Ele está falando aqui de Filipenses, né? 5:11. Jesus é igual a Deus, mas ele se torna servo, obediente até a morte, morte de cruz. Então, por isso, Deus deu o nome acima de todos os outros nomes. E ele é a pedra angular que os pedreiros rejeitaram. É em cima disso que Lucas vai trazer Jesus, assim como nos evangelhos, para mostrar que vocês rejeitaram essa pedra e, no entanto, ela é a pedra de toda a construção, né? A pedra que os pedreiros rejeitaram se tornou agora a pedra angular, a pedra que dá sustentação. E isso ele traz lá do Salmo 117. Tá? Então ele sempre vai recuperar alguma coisa daquele lado, do lado do Antigo Testamento. Então a introdução ela é dirigida também, né, ao chefe dos povos, os anciões do Sinédrio, que também está ali dentro de Jerusalém, né, na sala do Sinédrio. E é em nome de Jesus, o Nazareno, que eles fazem, né, que eles fizeram esse milagre e vós crucificastes. Mas Deus ressuscitou dos mortos em nome dos mortos. E por isso o seu nome e nenhum outro que este homem se encontra curado. Ou seja, através do nome de Jesus que ele foi curado. Nota-se aqui a utilização do substantivo nome, né? Então, a conclusão, não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pela qual devemos ser salvos. Ou então, em outras palavras, somente ao nome de Jesus,
que podemos ser salvos. Somente ao nome de Jesus que podemos fazer essa cruz. Esse mesmo Jesus que vós crucificaste, ressuscitou e deu a Pedro e aos outros esse poder de cura desse fato que acontece, que é o terceiro discurso de Pedro, onde Pedro quer colocar, onde Lucas coloca na boca de Pedro justamente essa passagem do Salmo 117 e a conclusão, que é a mesma de Paulo, né? Em Filipenses 2, de 5 a 11. Não existe outro nome maior do que o nome de Jesus Cristo. E mais um trecho, né? Atos 5, 3 versículos, né? 4 versículos, né? Do 29 ao 32. Novamente Pedro, né? E os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais suscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando em uma cruz. Deus, porém, por seu poder, o exaltou e o tornou chefe e salvador para proporcionar a Israel a conversão e o perdão dos pecados. E disso somos testemunha, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então, novamente, tá vendo? Várias vezes ele vai falando, se convertam, né? Vocês estão fazendo tudo errado, vocês não estão obedecendo, vocês não entendem que Jesus é o Salvador. Vocês, além de matar, vocês não renunciam ao pecado, tá? E Deus vai falar que o Salvador, que pode realmente nos converter dos nossos pecados e dar o perdão, é o próprio Jesus. Tá? E isso, eles são testemunhas, tanto nós, né, como o Espírito Santo. Aquele que obedecer terá o perdão dos seus pecados. Então, esse é o quarto discurso de Pedro, né? Então, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Vale mais obedecer a Deus do que aos próprios homens. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, quem vale mais? As pessoas que estão ali no templo querendo falar sobre Deus ou o próprio Deus falando? Então eles estão no Sinédrio também, né? Estão lá dentro de Jerusalém também. E ele vai falar, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, que vós matastes crucificado, né? Porém esse Deus o exaltou com sua destra, princípio e cabeça, e tornou Salvador, né? Para dar o quê? A Israel a conversão dos pecados. Então, a gente nunca pode esquecer que Jesus é judeu. A intenção de tudo é que os judeus acreditassem em Jesus. O cristianismo, um dos motivos que é criado o cristianismo, é que esse povo não se converte, né? Esse povo não reconhece o perdão dos pecados no Salvador Jesus. Então, esse impasse e essa briga que Pedro tem várias vezes dentro de Jerusalém, porque eles não querem matar o Estevão, né? E várias vezes
várias coisas, vários milagres, e eles não acreditavam no Jesus, nem na ressurreição de Jesus. Em Atos 10, 34 a 43, Pedro vai tomar a palavra, né? E vai falar, Deus não faz discriminação entre as pessoas, pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação, porque eles acreditavam em um Deus único, exclusivamente dos judeus. Deus enviou sua palavra aos israelitas, tá? Ele anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo, que é quem? É o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João Batista. Em quem? Em Jesus de Nazaré, que foi ungido pelo próprio Deus com o Espírito Santo e com o poder. Por toda parte ele andou fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, pois Deus estava com ele. E nós somos testemunha de tudo que Jesus fez na região dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, suspenderam no lenho da cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. E concedeu, a manifestação, não a todos os povos, mas às testemunhas, dignas de antemão por Deus. A nós, começamos e bebemos com Jesus, depois que ele ressuscitou dos mortos, e ele nos mandou proclamar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Ao seu respeito, todos os profetas atestam todo o que crê nele receberá no seu nome o perdão dos pecados. Então a diferença entre Pedro e os judeus é justamente isso. Eles não acreditavam em tudo o que aconteceu. Não acreditavam nos milagres de Jesus, não acreditavam na aparição, não acreditavam na ressurreição. Então, não creu nele e não recebeu no seu nome o perdão dos pecados. Então, isso que Pedro vai colocar 5 vezes para os judeus, principalmente os judeus em Jerusalém, e eles não acreditam nisso, né? Mais uma vez, a palavra é colocada aos israelitas, E Jesus Cristo é o Senhor de quem? De todos, Isso Pedro está falando lá na casa de Cornélios, Ele já saiu de Jerusalém, nós estamos lá no 10, Então, é destinado em primeira mão a quem? Aos gentios. Mas, na verdade, os destinatários são os judeus, os quais são convidados a aceitar os gentios no interior de suas comunidades. Esta questão que é trabalhada e aprofundada muito, porque a intenção é que gentios, judeus, todos formassem uma grande religião. O que, na verdade, nós sabemos hoje que não foi exatamente dessa maneira, pois os judeus não acreditavam em Jesus Cristo, como nosso Salvador, e o cristianismo temos o que nós chamamos de Novo Testamento e acreditamos em Jesus Cristo, principalmente nessas passagens.
Jesus de Nazaré foi ungido porque pelo Espírito Santo no batismo, né? E com o poder passou fazendo o bem, porque Deus estava com ele. Porém, ele foi morto e Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E ele é o juiz. Vocês lembram lá quando o hebreu fala para Moisés, quem te nomeou o juiz? Então, é a mesma questão. Eles estão com dúvida de quem que nomeou juiz dos vivos e dos mortos. Como tal, constituído por Deus. Todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, receberão o perdão dos pecados. Quem? Todo aquele que nele crê. Então vocês começam a ver que esse judaísmo está sendo um pouco aberto. Agora, Jesus não veio único e exclusivamente para os judeus. No entanto, ele veio para quem? Para todos. Para todos. Né? Ele veio para todos que nele crê. Todos que nele crê. Então, ele dá o perdão dos pecados para todos que nele crê. Em Atos 13, nós vamos ver mais um discurso, né? Só que agora de Paulo. E ele vai trazer para nós algo bem parecido. Ó. Então, Paulo se levanta, dirige e vai falar aos homens de Israel. Os que temem a Deus, escutem. O Deus desse povo de Israel escolheu vossos pais e fez com eles um grande povo, quando morava como migrante no Egito. Está lembrando lá do tempo que eles estavam dentro do Egito. E de lá fez sair com um braço poderoso. Deus interviu contra o faraó com as 10 pragas, né, com um braço muito duro, esse povo que estava preso lá. Durante mais ou menos 40 anos, esse povo ficou no deserto e Deus amparou ele. Ele destruiu 7 nações na terra de Canaã e repartiu essa terra para Israel. Isso quando ele entrou em Canaã. Esse período durou do tempo que entrou lá no Egito até a entrada em Canaã. Esse período durou 450 anos. São os 400 anos que eles ficaram presos, mais os 40 anos ficaram no deserto e os 10 anos para entrar em Canaã. Aproximadamente, né? Depois deu juízes até o tempo do profeta Samuel. E foi então que eles pediram um rei. Deus até chorou, né, nesse momento. Eles queriam ter um rei igual a todos os outros povos. E Deus concedeu Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, por 40 anos. Depois de destruí-lo, Deus suscitou o famoso rei Davi. E assim testemunhou o seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai realizar tudo que desejo. Da descendência de Davi, conforme havia prometido, Deus fez surgir para Israel um Salvador. Quem é? É Jesus. Em preparação à sua chegada, João proclamou o batismo de conversão para todos os povos. Daquele do qual sou digno. Todos os povos, desculpa, de Israel. Estando para terminar a sua missão, João vai falar, né? Eu não sou aqueles que pensais
que seja, na verdade, depois de mim vai vir um Salvador, que eu não sou digno de desamarrar suas sandálias, né? E aí ele continua, irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviado sua mensagem de salvação. Os habitantes de Jerusalém e seu chefe não reconheceram Jesus. Ao contrário, condenaram ele, né? Mesmo cumprindo as profecias, ele leu todos os sábados, embora encontrasse vários motivos para condená-los, pediu para quem? Pediu para que Pilatos o condenasse. E que assim ele foi morto. Depois de realizar tudo o que a Escritura diz a respeito dele, então Jesus fez o que estava na Escritura, eles tiraram do madeiro da cruz e o colocaram em um túmulo emprestado, que ele nem tinha um túmulo para ser enterrado. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E durante muitos dias, ele foi visto por aqueles que o acompanhavam desde da Galiléia até Jerusalém. E agora são testemunhas deste povo. Então ele vem relatando toda essa história antes de Jesus e que vai acontecendo com o próprio Jesus. Aí você vê a sabedoria de Paulo. Paulo conhece toda a Escritura e conhece toda a salvação também feita por Cristo. E ele vai relatar isso em mais detalhe. Mas a gente fica por aqui, ó. Portanto, cuidai para que não aconteça com vós, né, o que foi dito pelos profetas. Vende, zombar, zombar, cuspir em Jesus, desprezar o próprio Salvador. Ora, tudo isso foi cumprido. Toda a missão que Deus deu a ele, ele cumpriu. Desde o tempo de Abraão até agora, passando por Davi, Moisés, José, passando pelos reis, né? Desde lá do primeiro livro de Samuel. Então, Paulo tem esse conhecimento do Antigo e do Novo Testamento, e ele relata boa parte para mostrar que esse povo rejeitava tanto os profetas como ao próprio Salvador. Então, esse discurso de Paulo, ele é feito em Antioquia, né? E ele vai pegar principalmente os judeus da diáspora, né? Os irmãos que não fazem parte ali do templo, não estão ali sempre no templo, só vêm nas festas, né? São aqueles que estão fora, estão na diáspora. Então, ele é dirigido aos homens de Israel, que são tementes a Deus. E ele manda escutar. O Deus deste povo, o Deus de Israel, escolheu nossos pais. Tá? Então está falando dos pais que viveram lá com Abraão, Moisés, José. Para quê? O povo em seu exílio na terra do Egito, né? Então, foi escolhido esse povo. Homens e irmãos, filhos que são filhos de Abraão. Então, todos eles se consideram filhos de Abraão. Todos eles se consideram filhos saídos do Egito. Então, nesse discurso, Paulo faz uma releitura da ação de Deus ao longo da história do povo eleito. Então, ele relata, como a gente já viu no texto, todas essas passagens do povo bíblico, do Antigo Testamento. O autor destaca a meta,
última do proceder divino, a realização das promessas feitas aos nossos pais, que vem lá desde Abraão, que é o quê? A ressurreição de Jesus dentro dos mortos. Então, mesmo Paulo mostrando todas essas passagens, todas essas ligações de Abraão com Jesus, Moisés com Jesus, o Egito com Jesus, a Babilônia com Jesus, Davi, então, mesmo mostrando toda essa relação, poucos são tementes a Deus e reconhecem Jesus Cristo, o ressuscitado. Então, nesse discurso, Lucas, né, vem mostrar para nós esse discurso de Paulo muito forte contra os judeus, e aonde cada vez mais, desde Estevão, cada vez mais o judaísmo e o cristianismo vão fazendo os caminhos diferentes, justamente por esse impasse do cristianismo, acreditar que Jesus é o Salvador, o Filho de Deus, aquele que ressuscitou, né? O ressurreto, mas os judeus não. Os judeus não acreditaram nesses acontecimentos. Então, esses são os 6 discursos que achamos no livro do Atos dos Apóstolos. Os 5 primeiros de Pedro e 1 de Paulo. Muito forte. E todos querem mostrar o quê? O justo, o eleito, Jesus Cristo, ressurreto, Salvador. Quem crê terá o perdão dos pecados. Todos esses têm a mesma linha. Por quê? Porque eles não queriam acreditar e não acreditam até hoje. Isso é um problema deles, mas ele traz para nós a necessidade de acreditar nesse Jesus ressurreto. Eu gostaria de falar de uma outra passagem, essa passagem de Ananias, né, que está no capítulo 9. Para nós que somos ministros, né, essa passagem é hiper interessante. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E Paulo, ele estava cego, né? E ele já estava em Damasco. Depois que ele caiu de rosto ao chão, né? Com o encontro que ele teve com Jesus ressuscitado. Então o Senhor chamou Ananias. E Ananias respondeu: aqui estou, Senhor. Já pensou? Eu ministro, o próprio Jesus me chama. Mais do que rápido ele respondeu. E o Senhor lhe disse: prepare-se. Nesse momento ele deve ter entrado na sua sala, pegou a sua veste, pegou os seus paramentos, pegou sua mala, ficou tudo pronto, porque o próprio Deus pediu para ele fazer algo. Né? Ainda não sabe o que é, mas a alegria, a euforia de Ananias deve ter sido gigantesca. E ele vai falar justamente: vai até a rua que se chama Rua Direita e procure lá na casa de Judas um homem chamado Saulo. Até aí, ótimo, tudo bem. Vou curar alguém a pedido do próprio Deus. E continuou, apelidado de Saulo de Tarso. Ele está rezando e acaba de ter uma visão. De fato, ele viu um homem chamado Ananias impondo-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu, deve ter tomado um susto desse tamanho, né? Que ele responde aqui, ó. Ananias responde: Senhor, já ouvi muita gente falar desse homem. Esse homem é um assassino. Esse homem é do mal, Senhor. Esse homem, ele
pega os fiéis em Jerusalém, ele pega os homens de Deus, ele anda atrás para matar esses homens. E aqui em Damasco, devido ao governo, ele tem poderes maiores ainda. Quem recebe ele é o chefe do sacerdote, para prender todos os que invocam o teu nome, Senhor. Mas o Senhor diz a Ananias. Então, Ananias estava doido para ir fazer o serviço do Senhor. Quando ele soube quem era, ele ficou assustado, ele não queria fazer. Saulo de Tarso é quem perseguia os cristãos. Aliás, um dos mais famosos que perseguia os cristãos. Então ele temeu pela sua própria vida. Mas o Senhor disse a Ananias, vá procurar esse homem. Ele, né, é um instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e aos povos de Israel. Eu vou mostrar a Saulo quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Então Ananias saiu, deve ter saído tremendo de medo, né? Entrou na casa de Judas lá, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que lhe apareceu quando você vinha pelo caminho, me mandou aqui, né? Então, deixa eu falar logo que foi Jesus, para ele não pensar que sou eu, o medo que ele estava, né? E recuperou a vista e ficou cheio do Espírito Santo. Imediatamente caiu dos seus olhos de Saulo algumas coisas parecidas como escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo, né, se levantou e foi batizado. Por quê? Por Ananias. O próprio Deus pediu para que ele fizesse isso. Logo depois ele comeu, ficou forte como antes. Então você imagina a situação. Deus pede para você fazer algo para alguém que está justamente procurando esse tipo de pessoas para entregar lá para o sumo sacerdote, para entregar para o Império Romano, porque não é admitido isso. Ou para os sumos sacerdotes lá dos judeus, que também iam acabar com esses povos que estavam iniciando esse cristianismo. Então você imagina a situação desse ministro, Ananias, né? Qual seria o nosso papel hoje? Será que nós temos a coragem que ele teve? Finalmente eu quero falar para vocês justamente do finzinho do livro do Atos dos Apóstolos. Então ele termina no capítulo 28, no versículo de número 31, né? Mas eu quero falar do versículo 29. Então, nas melhores Bíblias, se eu pegar na Bíblia Pastoral e outras Bíblias, a Jerusalém seria mais ainda, mas nas melhores Bíblias, o que acontece? Falta, o versículo 29, falta nos melhores manuscritos. Não tem esse versículo. Em algumas Bíblias, a gente vai encontrar isso, ó. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Tá? Então, está lá no finalzinho já do livro, e ele está falando, né, da salvação. Pois então, fique sabendo vocês, esta salvação de Deus é enviada aos pagãos, e eles escutaram. Então, nas melhores Bíblias não tem. Na Bíblia de Jerusalém não tem também, e ela cita que algumas Bíblias têm essa parte. Mas eu gosto, agora falo eu, Pavanelli mesmo, gosto do espaço que não tem. E por que eu gosto desse espaço? Porque esse livro vem contando a história da igreja. Tudo bem, é da igreja primitiva, dos primeiros passos. Mas como eu falei, o Espírito Santo
é concentrado em Jesus e vai sempre crescendo. Então eu digo que esse versículo é para você. É para você escrever esse versículo. Ele é você que tem que colocar qual que é a sua ajuda para que a Igreja de Cristo, para que o Espírito Santo cresça nesse mundo. Para que todos com coragem de vencer os obstáculos e ensinar as coisas e que se refere ao Senhor Jesus Cristo. Então cabe nós dizer qual que é esse versículo. O que eu faço para que esse versículo seja completado hoje, né? Como que eu posso pregar o reino de Deus, assim como Paulo mostrou, como Pedro e outros também, até o próprio Ananias pode ter tido medo, mas mesmo com medo foi fazer o que foi destinado. Tá ok? Muito obrigado. Nós terminamos hoje a 4ª aula. Vou gravar um pequeno vídeo depois somente para o pessoal das aulas, né? Vou passar lá no Zap. Mas as nossas 4 aulas terminam aqui. Então, muito obrigado. Que Deus nos abençoe e nos perdoe de todos os pecados. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.